Olá, eu sou Leonardo Freund, estamos aqui em mais um Vlog. Vlog é esse que eu falo sobre o meu processo criativo, as coisas que eu ando fazendo e tudo mais até chegar ao lançamento do meu EP, que deveria ser mês que vem, mas eu já perdi o controle sobre isso e agora vai ser quando for mesmo. E uma das coisas que eu tava pensando hoje em falar sobre é esse lance da arte intuitiva, que eu faço os quadros e às vezes faço alguns vídeos de guitarra, não postei tantos, fiz alguns artes tentando levar pra guitarra, mas não foi. Eu acabei achando que guitarra fica na guitarra, arte fica com os quadros, vlog é vlog, tal que é desapareceu, agora todos os tal que é serão dentro do vlog, porque sim, o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Ha! E aí falar sobre arte intuitiva me deu vontade de falar sobre isso, porque eu sempre falo isso, eu pesquisei algumas coisas sobre, não existem muitas coisas relacionadas a isso. Geralmente, quando eles falam sobre arte intuitiva, intuição, essas paradas, eles levam as coisas para um lado espiritual, que lógico tem seu valor e tudo mais, mas eu acho que não agrega todos os públicos ou até mesmo uma parte mais científica, porque espiritualidade é uma coisa subjetiva, então eu tenho a minha, as pessoas têm as delas, cada um tem sua interpretação, alguns seguem religião e outros não. No meu caso, eu não sigo. E, tipo, o que importa é você estar conectado com você mesmo, com a natureza, o universo, as coisas ao seu redor e entender como elas funcionam e não deixá-las te dominar. E se você leva para um lado espiritual, acho que fica um pouco confuso para conseguir explicar a arte não de uma forma mística, mas de uma forma um pouco mais compreensível para todo mundo e até para quem não é tão desse lado, né? Quem não é um jovem místico. Mas, basicamente, o que eu vejo sobre isso que eu faço e a arte que eu faço, que eu tô chamando de arte intuitiva, é a questão de deixar a cabeça livre e trabalhar aquela coisa que tá presa dentro de você. Às vezes sua criatividade tá presa, você se sente meio preso. Uma das formas de se soltar dessa prisão da rotina, da vida e tudo mais, é trabalhar as coisas de forma livre. Mas como trabalhar de forma livre se você não fica livre? Então aí entra essas coisas da arte intuitiva. Eu fiz um story no Instagram, meio que fazendo quadro, né? Mostrando o quadro que eu fiz. E aí eu botei falando sobre um dos quadros que eu fiz e me ajudou a decidir sair do emprego que eu tinha em 2018 numa escola. E foi uma das melhores decisões e foi graças a um quadro. Então, sei lá, a arte intuitiva pra mim vem muito uma parada livre, solta, onde não importa o resultado, não importa o final, não importa como tá sendo feito, não importa nada. O que mais importa é como você faz aquilo pra você e o que você sente enquanto tá fazendo. O quanto você consegue colocar pra fora o que você tá sentindo, que às vezes é uma bagunça, e ao fazer o quadro ou ao fazer alguma coisa artística com isso, acaba se tornando uma forma de você organizar esse pensamento e conseguir fazer com que ele tenha sentido e que ao fazer a sua arte você desbloqueie, sei lá, pensamentos da sua cabeça ou extravase coisas que estão presas, né? Mesmo porque fazer um quadro ou ficar focado em alguma coisa é uma forma de meditação ativa, né? Você tá focado 100% em algo, só que de forma ativa, prestando atenção, botando o seu foco. Então esse lance de arte intuitiva tem a ver com meditação ativa, né? Tem a ver também com o lance da criatividade, espontaneidade, principalmente da espontaneidade, que é o lance de você dar respostas novas para antigas situações ou respostas adequadas para situações novas e conseguir lidar com isso. Por quê? Quando você tá fazendo o quadro e você pinta, a ideia é não saber para onde vai mesmo. Você pega suas cores e começa a fazer. E aí, a partir disso, começa a desenvolver uma parada. Um negócio que você faz dá uma ideia para outro negócio. Que esses dois dão uma ideia para uma terceira, para uma quarta, uma quinta, e aí vai vindo e vai indo assim. E aí, principalmente na hora dos quadros, na hora de fazer a mandala, quando eu boto para fazer a mandala, é uma parte que você tem que ter segurança, você tem que estar seguro do que você vai fazer, porque é um risco com uma caneta que, sei lá, aquele risco ou o que você vai fazer depois pode cagar completamente o fundo que você fez e que era mó legal. Então esse é o lance. Então quanto mais você faz, mais segurança você desenvolve e mais natural as coisas vão surgindo. Então é uma forma de você liberar sua espontaneidade, sua criatividade, treinar um pouco o seu foco, ficar um pouco mais focado, baixar a ansiedade e também desenvolver muita segurança, né? Porque conforme você vai fazendo, vai virando uma outra coisa e às vezes aquela coisa pode estragar todo o processo. E aí que entra o lance de nem precisar se importar com o final, porque tudo que você tá fazendo é um lance que vai desenvolver uma resposta dentro de você e que você vai ver aquilo, desbloquear alguma coisa dentro de você, liberar alguma coisa e ter um registro no final, que é um, sei lá, um quadro, uma música, sei lá, depende da arte que você faz, mas pode ser pra qualquer coisa, né?
E aí eu uso muito pra isso. Então eu comecei a fazer essas paradas na época que eu tava fazendo pós-graduação, né? Que eu tava fazendo psicodrama, que traz muito esse lance da espontaneidade, da criatividade e tudo mais. E eu comecei a fazer esses quadros, né? E começou a ficar super legal. Eu usava porque eu fazia já uns quadros, pintava desde pequeno desenho, mas aí eu fui parando ao longo da vida, fui ficando mais na guitarra, e aí comecei a ficar fazendo umas artes mais livres, sem estudo, sem ter tanto foco em alguma coisa, né? E aí eu acabei ficando com esse lance da arte intuitiva exatamente para desenvolver essas coisas. Enquanto eu faço, eu penso em algo, libero energias da minha cabeça, do meu corpo, melhoro meu foco, desenvolvo a segurança e no final tem um produto, uma coisa legal, um quadro que simboliza a resolução daquilo. É isso. Usar aquele momento saudável e de qualidade para desenvolver alguma coisa que tá presa em você. E isso ajuda você a liberar, você poder ir para outra coisa, você poder caminhar, você chegar num outro problema, né? Porque no final das contas a vida é resolver problemas, né? Fazer o quê? E é isso que eu considero arte intuitiva. Não é um lance místico? Pode ser, sei lá, você quer chamar de Deus, quer chamar da energia cósmica, chama do que você quiser, mas no final das contas fica fácil de entender que é uma questão de baixa ansiedade, de desenvolver, né, como a criatividade como se fosse um músculo, desenvolve, faz, começa a entender, e o processo da criação fica muito mais livre, espontâneo e rápido de acontecer. Então você se condiciona a ficar rápido em resolver problemas. Esse lance da arte intuitiva é bem legal usar isso como um termo de psicologia mesmo, nem só psicologia, a área da psicologia, mas de uma forma psicológica e não necessariamente acadêmica, técnica e chata, mas de uma forma livre, mas que você tenha foco no seu pensamento, que você tenha foco nas coisas que você está passando, que você consiga transferir aquilo para um papel, para um texto, para uma poesia, para uma música, para um quadro, seja lá o que for. E essa é bem a ideia, uma coisa não mística, mas sim mais humana. Então tudo no final das contas é arte, né? Mas nem tudo é arte intuitiva. E o vlog de hoje foi esse. E então até o próximo vídeo, que pode ser qualquer coisa.